Vamos lá, continuando a nossa aula anterior, então, que a gente trabalhou com GitHub, falou do GitHub Desktop. A gente vai começar um projeto agora com HTML para ver realmente os códigos, tá? Para isso, a gente vai criar um repositório no GitHub. A minha tela está um pouquinho diferente do seu GitHub Desktop, mas não tem problema, a gente vai chegar no mesmo lugar. Então, para criar esse repositório novo, a gente vai em File e o Repository. E aí vamos colocar um nome. O nome vai ser aula-html. E aí, colocou o aula.html, pode clicar no botão Create Repository. E é só isso. Uma vez que você clicou nesse botão, ele criou no nosso computador esse repositório. E aí a gente vai aqui em Open in Visual Studio Code. Vamos clicar aqui. E antes da gente escrever nosso código, a gente vai fazer algumas configurações no nosso Visual Studio Code. A primeira delas vai ser instalar duas coisas aqui. Primeiro, a tradução para o seu Visual Studio Code ficar em português, igual está o meu aqui. E a segunda é um recurso extra. Então, para fazer essas instalações, a gente vai clicar aqui em extensões. Se o seu tiver em inglês, extensions, vai estar do lado esquerdo, aqui, esses quadradinhos. Tá o meu VS Code aqui, ó. E o VS Code. Pronto. Ó. Então, a gente vai aqui nas extensões, ó, do lado esquerdo, extensões. Vou clicar aqui em extensões e vou procurar por pt-br. E ele já vai trazer aqui, ó, a tradução. Tá vendo? Ó? Português Brasil. Então, encontra, sempre importante verificar quem que é o fabricante da extensão, ó, no caso é a Microsoft aqui. Ele vai ter o botão instalar para você. Você vai clicar no botão instalar, vai aguardar um pouquinho. E ele vai, assim que ele instalar, aqui do lado direito, embaixo, ele vai mostrar um botãozinho, ó, você quer mudar para o idioma? Vai clicar para mudar para o idioma. Tá? Então vai aparecer uma janelinha aqui. Feito isso, o seu Visual Studio Code vai ser reiniciado e ele vai estar em português. E a gente vai para a próxima extensão. A próxima extensão chama-se Live Server. Essa daqui, ó. Do Each Weekday. Então você vai instalar ela também. Ela vai servir para a gente ver o nosso projeto de uma forma mais simples. A página que a gente estiver criando, ó, até mostrando um exemplo que de um lado está o código, do outro lado está a janela com o site. Instalou essas duas extensões, tá ótimo. Vamos voltar aqui, ó, no nosso explorador e vamos criar o nosso primeiro arquivo. Para a gente criar um arquivo, aqui o Live Server, para a gente criar esse arquivo, a gente vai fazer o seguinte, ó. Observa que aqui ele está mostrando aula-html, porque é o nosso projeto que a gente abriu. Então, eu vou clicar aqui, ó, no botãozinho novo arquivo. Se eu quisesse criar uma pasta, clica aqui no botão nova pasta. Tá? Toda a gerência de arquivo, renomear, excluir, copiar e colar, pode ser feita por essa barra lateral. Então, eu vou criar um novo arquivo. Ele já apareceu aqui o espaço para colocar o nome. Como vai ser o nome desse arquivo? Vai ser index. Por que index? Porque o index é uma convenção, tá? O nome index, do primeiro arquivo do nosso site. Como esse vai ser o primeiro arquivo do nosso site, o nome dele é index. E aí você vai colocar ponto HTML. O que é esse ponto HTML? Esse ponto HTML é o tipo dele. Então, vai ser um arquivo com códigos HTML. E aperto Enter. Pode ser que o ícone no seu Visual Studio Code fique um pouquinho diferente, não fique esse daqui, tá? O 5 assim. Ele vai ter alguns símbolos de HTML. Não tem problema, tá tudo certo. Se você deu o nome errado, por exemplo, por arquivo, é só clicar com o botão direito em cima dele
vai ter aqui, ó, renomear, ou excluir, ou copiar. Então você consegue fazer a gerência dos arquivos. E aqui nesse momento tem mais uma configuração para a gente fazer. Por quê? Eu criei o arquivo, ele abriu o arquivo aqui, ó. Quando eu venho aqui no menu arquivo, ele tem a opção salvamento automático. Para que serve isso? Para evitar que você fica toda hora apertando Ctrl S. Então, se eu desmarcar essa opção, salvamento automático, começar a escrever no meu arquivo, observa que apareceu uma bolinha. Essa bolinha significa que seu arquivo não está salvo. É muito importante prestar atenção, porque às vezes você está fazendo as coisas e não está vendo o resultado. E provavelmente você não está salvando. Então, Ctrl S salva. Ó. Sumiu a bolinha, quer dizer que está salvo. Vou fazer mais uma modificação. Apareceu a bolinha. Se eu vier aqui no arquivo salva aumento automático, sumiu a bolinha. Qualquer coisa que eu escreva, não aparece a bolinha. Por quê? Porque ele está sempre salvando. Então, são essas configurações que a gente vai fazer no nosso arquivo, no nosso Visual Studio Code. Então, é instalar o Live Server, instalar aqui o PTBR, configurar o salvamento automático e criar um arquivo index. E a gente está pronto para escrever o nosso primeiro HTML.